Então vamos iniciar mais uma aula de eletrônica de potência, né? O tema de hoje é retificador de meia onda com carga RL, carga resistiva e indutiva, e diodo de roda livre. Tá? Eu sou o professor Dailson Cavalcante de Oliveira, sejam bem-vindos a essa aula. Então, como objetivos da aula, nós podemos destacar a apresentação dos conceitos básicos do retificador, a gente chama aqui no caso retificador não controlado, do tipo meia onda, e para uma carga do tipo resistiva e indutiva, utilizando o diodo de roda livre. Construir os gráficos também vai ser dos objetivos dessa aula, construir os gráficos das grandezas elétricas e analisar o comportamento destas, tá? De acordo com os gráficos. Fixar os conceitos através de um exemplo em simulador, ou seja, nós vamos utilizar o PSIM para fazer essa simulação e tentar analisar o comportamento como se estivéssemos montando um retificador de meia onda, tá? Na prática. Aqui um breve sumário do que a gente vai abordar. Tá? A gente vai primeiramente iniciar com o circuito do diodo de roda livre, o retificador com o diodo de roda livre, fazer umas considerações. Verificarmos o comportamento das tensões e correntes, tá? Nesse circuito. Vamos fazer um resumo, né? E analisar o exemplo através do simulador. Então vamos iniciar comentando um pouco sobre o circuito retificador, tá? Com o diodo. Nesse caso, a gente tem uma presença de um diodo de roda livre. Tá? A função desse diodo de roda livre, basicamente, é fornecer um caminho alternativo para a descarga da corrente, para a descarga da energia que o indutor armazenou durante parte do ciclo. Tá? Então, vamos entender aqui. Aqui a gente tem uma fonte de corrente alternada, um diodo D1, que é o nosso retificador de meia onda. A carga RL, essa carga RL, ela representa qualquer carga do tipo resistiva e indutiva, por exemplo, o motor elétrico, tá? Possui resistor e indutor por causa dos enrolamentos dele. E para a gente entender, a gente separou aqui em parte resistiva e parte indutiva. Tá? O resistor, a gente já havia estudado, o efeito do resistor sobre a corrente que passa por ele, sobre a tensão sobre ele, não é nada, assim, ele não realiza nenhum tipo de atraso ou avanço de corrente ou de tensão, certo? Então, a tensão VR vai estar em fase com a corrente que passa por ele, no caso, a corrente I0. Mas quando a gente tem um indutor, a presença do indutor, a corrente que passa pelo indutor aqui, ela é defasada em relação à tensão sobre esse indutor. Tá? Então, um circuito puramente indutivo atrasa a tensão, se essa tensão ela, a gente vai trabalhando em corrente alternada, essa tensão ela é uma função alternada, uma função seno, uma função cosseno. Se a corrente, se a tensão tiver aqui com uma fase 0 graus, né, a corrente ela vai estar atrasada em 90 graus dessa tensão. A gente viu isso na questão dos estudos dos sinais alternados. Okay? Então, a combinação de dois elementos aqui causa um atraso. Se a gente imaginar aqui uma tensão total, essa tensão total aqui é a tensão sobre a carga, uma vez que a gente não consegue separar na carga parte resistiva e parte indutiva. Né? O enrolamento é um só lá, não tem uma parte que é o resistor e uma parte que é um indutor. Não existe, não é dessa forma. Tá? A gente faz a separação aqui por vias de análise. Então, a carga ela é medida nesses terminais aqui, acima do resistor e abaixo do indutor. Então, tudo isso aqui é a nossa carga, é o que está consumindo a energia fornecida pelo circuito retificador, certo? Então, a presença do indutor aqui causa um atraso na corrente em relação à tensão de saída do nosso retificador. A tensão de saída do nosso retificador é desse ponto aqui, desse terminal até esse aqui, ou seja, é a tensão dos terminais da minha carga. Então, como ela causa um atraso, ela também vai causar
um deslocamento no ponto aqui de condução e corte, na comutação do diodo. A gente viu isso na primeira parte da aula, quando a nossa carga é apenas um resistor. O momento em que o diodo comuta de conduzido para corte, ele conduz num semiciclo positivo, quando a tensão Vs ultrapassa o zero e vai para o ciclo negativo. No ciclo negativo o diodo corta, porque a tensão Vs vai tentar impor uma corrente no sentido oposto. A gente sabe que o diodo não conduz no sentido oposto. Com a presença do indutor, o que acontece é que o indutor vai armazenar energia durante o ciclo positivo. Tá? Ele vai armazenar essa energia, ela é armazenada porque a corrente ela tende a crescer, né? Assim que se energiza o circuito, o indutor ele vai fornecer uma oposição ao crescimento dessa corrente. Tá? Então ele vai criar aqui nos seus terminais uma tensão VL em oposição à tensão VS, para tentar impedir, para se opor a esse crescimento. A corrente vai crescer, só que ela vai crescer num ritmo que depende aí dessa indutância. Ela vai atingir o valor máximo. Tá? Essa corrente atinge o valor máximo, que seria dado aqui pelo valor da resistência, tá, na minha carga. Então, quando ela atinge o valor máximo, a gente pode perceber isso porque a tensão no indutor ela é zero nesse ponto. Tá? Quando a corrente atinge o valor máximo, ela vai começar a decrescer. Lembre-se que a gente está em corrente alternada, então a gente tem um comportamento oscilatório. Então ela vai começar a decrescer, aí mais uma vez o indutor ele vai tentar se opor, ele vai se opor a essa variação de corrente. A corrente tinha um valor máximo e agora ela vai decrescer. O indutor, o que ele faz? Ele inverte, ele cria uma tensão aqui, com polaridade invertida a essa aqui, que a gente tem, de modo a manter essa corrente no patamar inicial, só que ele não vai conseguir, a corrente vai continuar decrescendo, só que no ritmo menor. Tá? Então, essa inversão de polaridade acaba criando uma polarização direta aqui em cima desse diodo. E ao invés da corrente que continua a fluir no circuito por causa do indutor, fluir por essa malha externa aqui, ela vai fluir por essa malha pequena, tá? Composta apenas pelo diodo, resistor e indutor. E isso vai acontecer até que a descarga esteja completa. Tá? Quando a descarga estiver completa, a gente vai ter um novo ciclo de VS. Então, no ciclo positivo, a gente tem esse indutor conduzindo e esse indutor cortado. Esse diodo conduzindo e esse diodo cortado. E no ciclo negativo da senoide, da função VS, esse diodo vai estar em corte e esse diodo vai estar conduzindo. Ok? Vamos ver isso com mais calma no próximo slide. Ok, aqui nós temos os gráficos das tensões e correntes nos elementos. Eu separei aqui no nosso circuito original, correto? A tensão em VS, que está aqui em vermelho, ela oscila, é uma função senoidal, corrente alternada. Tá? Temos a tensão em cima do diodo D1, a gente chama aqui de VD1, tem esse comportamento aqui. A tensão VD2, tensão no diodo V2, ok? Temos a tensão na parte resistiva e na parte indutiva, aqui a parte indutiva e a parte resistiva, tá? E aqui embaixo coloquei as correntes no circuito, certo? A corrente S, a corrente saída I0, a corrente IS e a corrente ID2, ok? E essa seria a corrente que passa no diodo D1, a corrente de entrada do retificador, I0 é a corrente de saída e ID2 é a corrente no diodo de retorno, ok? Então eu separei aqui o circuito em duas partes, tá?
Até esse ponto aqui, nesse intervalo aqui, a gente chama de intervalo transitório. Esse intervalo é quando os sinais elétricos estão se estabilizando nos elementos, tá? Lembra que eu falei que por causa da presença do indutor, o indutor ele precisa de carregar e se descarregar, né? Dependendo do valor do indutor. Esse ciclo de carga e descarga, tá? Ele se estabiliza apenas depois de um certo período em que o circuito está ligado. E esse aumento acontece mais ou menos nesse ponto aqui, ó. A partir desse ponto aqui a gente entra no intervalo de regime permanente, que é quando os sinais eles entram em ciclos repetitivos. Ó. Os sinais de corrente começam a se repetir, da corrente 0, que é esse vermelho aqui, da corrente IS, entra no ciclo de repetição, da corrente ID2, tá? Antes desse intervalo aqui, repare como é que a corrente, ela apesar dela ficar oscilando, mas ela não se oscila e volta para o lugar em ciclo. Não é periódico essa variação, tá? Essa variação, a corrente 0 apresenta oscilação, mas ela cresce. Mesma coisa com a corrente S, né? Cada ciclo ela se modifica um pouquinho. Então, após essas modificações se estabilizarem, a gente entra em regime permanente. Okay? Então, a gente costuma analisar o circuito aqui nesse estado de regime permanente, certo? Então vamos analisar só aquela parte de regime permanente, tá? Conforme está indicado aqui no gráfico. O comportamento das tensões em cada um desses elementos aqui. Tensões e correntes. Okay? Então eu separei o gráfico aqui, a gente vai progressivamente avançando esse sombreado aqui, essa parte iluminada, de modo que a gente vai ver, analisar o circuito em cada um desses intervalos aí. Então nesse primeiro intervalo aqui, né, eu coloquei um pouquinho. A gente vai começar exatamente aqui do cruzamento da tensão VS pelo zero não, né? Aqui tem o zero, né? O eixo do zero. A gente vai começar um pouco antes para mostrar o que tinha antes aqui, né? A tensão VS, por exemplo, ela era negativa, a tensão VD1 era negativa, a tensão VD2, né? No diodo D2 era zero, a tensão VL, ela era negativa também, tá? Inclusive, se você observar aqui nesse ponto, ela cruza o zero um pouquinho depois das outras tensões, ó, certo? A tensão VR era positiva e tem um comportamento quase que contínuo, né? Ó, quase que contínuo. A corrente I0 oscila um pouquinho, mas ela sempre é positiva, também está retificado. E a tensão IS, ela era zero e ficou positiva, né? Ficou aqui um valor maior que zero, tá? Tem uma descontinuidade aqui nesse ponto. Assim também a corrente ID2 apresenta essa descontinuidade, tá? Então vamos chamar esse ponto aqui de T1, tá? E esse aqui, essa análise vai ser para T maior que T1, ou seja, vamos começar a análise aqui nesse ponto T1 do tempo e verificar o que acontece até chegar no ponto T2, tá? Conforme está escrito aqui. Isso aqui seria o semiciclo positivo de VS. Então, nesse semiciclo positivo, VS está polarizando o diodo D1 diretamente. Como ele conduz, né, a tensão no diodo, vamos considerar aqui nosso diodo ideal, é zero. Tá? Então a corrente flui livremente e S flui livremente. A gente pode ver isso no gráfico aqui. Ó. A corrente S é positiva, maior que zero. Tá? A tensão no diodo D1 é zero, nesse intervalo. Ó. Enquanto o VS for positivo, a tensão aqui vai ser zero. A tensão VD2, o VD2 está polarizado reversamente. A corrente que flui aqui é zero nesse intervalo. Ok? Então está aqui. Tá aqui a corrente sendo zero, a tensão que tem aqui é a tensão da própria fonte VS. Tá, ó. A tensão VS acaba recaindo aqui todinho sobre, se a gente olhar a malha aqui, né? Seria VS, 0 volt aqui, então esse VS recai todinho aqui sobre os terminais do diodo, né? Está polarizado reversamente. Então a gente tem essa forma de onda aqui, nesse ponto. Ok, a corrente que flui aqui no circuito, ela não é zero. Ela é uma corrente conforme está aqui indicado nessa curva, né? Ó, nessa forma de onda, corrente zero. Tá?
a gente sabe que por causa da presença do indutor, a corrente tem um defasamentozinho. A gente pode observar que ela tem um valor mínimo aqui, oscila para cima, começa a subir, atinge o valor máximo, depois começa a decrescer, né? A mesma coisa acontece com a tensão VR, né? A tensão VR é o produto de 0 vezes a resistência R, tá? Então tem um formato parecido. A tensão no indutor, tem esse formato aqui, tá? Ela começa com valor negativo, tá? Começa com valor negativo porque no ciclo anterior ela estava descarregando a energia. Lembra que o indutor ele carrega e descarrega a energia, tá? E ele vai passar agora no ciclo positivo a armazenar energia, tá? Vai passar a armazenar energia. Ele armazena energia, a gente sabe que ele armazena energia porque ele está em processo de carga, né? Está se carregando, está produzindo um campo magnético nele, porque a corrente ela entra aqui, ele faz isso por convenção, tá, gente? A corrente entra no terminal positivo, então o indutor ele é um receptor, ele está armazenando energia, ok? Logo a tensão VL ela vai tender a crescer, tá? Ela vai crescer, só que ela vai cruzar o zero um pouquinho depois aqui, tá? Então ela vai crescer, crescer, crescer até atingir um ponto máximo aqui, tá? E esse ponto máximo aqui vai começar. Acontece o ponto máximo porque a gente está trabalhando com corrente alternada, né? A tensão ela vai crescer, o VS cresce e decresce. Então, o VS começa a decrescer, vai forçar também o decrescimento de todas as tensões do circuito, né? VL ela vai decrescer nesse ponto também aqui, tá? E se a gente observar o valor da corrente que passa por esse circuito aqui, ela atinge um valor máximo aqui no final, né? No ciclo a corrente ela começa um valor mínimo, atinge o valor máximo aqui nesse ponto. E é justamente o ponto onde o indutor atinge o zero, tá? Então, esse aqui seria o ponto onde o indutor está totalmente carregado. Tá? Então, a tensão aqui seria zero nesse ponto. Tensão V0. A corrente vai tentar agora decrescer. Enfim, né? A gente viu aqui que o decrescimento da função, né? Da tensão da fonte, força o decrescimento dos sinais elétricos, né? Das tensões dos outros elementos. Tá? Só como o indutor ele tem essa característica de se opor à variação da corrente, né? Quando a corrente vai tentar agora decrescer, ele precisa fazer alguma coisa no circuito. Então, o fenômeno que acontece é ele inverter a polaridade dele e fornecer energia. Aqui ele era um receptor. A corrente estava entrando no positivo dele. Nesse ponto agora, a polaridade vai se inverter, ele vai ser agora uma fonte. Ele vai fornecer energia descarregando, tá? E essa energia vai continuar, essa tensão sobre ele vai ficar mais negativa, você está crescendo aqui para o lado negativo, né? Até atingir um ponto onde esse diodo aqui, onde a tensão nos terminais aqui, agora com a polaridade invertida aqui, vai forçar a polarização direta de D2. Tá? É justamente o que acontece nesse ponto aqui. Tá? Quando força a polarização direta, a gente vai ver agora no próximo slide, né? Esse diodo passa a conduzir, a tensão sobre ele fica zero. Agora, na segunda etapa, no semiciclo negativo, né? A gente agora aumentou um pouco a área iluminada para completar o ciclo da corrente alternada, né? Ó. Analisamos o ciclo positivo no slide anterior e agora estamos no ciclo negativo. Vamos só recapitular, né? A tensão cruzou pelo zero, a tensão no diodo VD1 era zero, o diodo VD2 a tensão era VS, ou seja, o diodo VD1, o diodo D1 estava conduzindo, o diodo D2 estava cortado, não estava conduzindo. O indutor, a tensão dele tinha já revertido a polaridade, já estava aqui no valor negativo, né? A tensão VR acompanha a corrente, né? O gráfico.
a corrente S era positiva, a corrente ID2 era zero, né? Agora a gente está no ciclo negativo. No ciclo negativo, nesse ponto aqui, o que a gente observa é que o diodo D1, né? A tensão VS agora tem essa polaridade aqui, né? Ela está forçando um fluxo reverso aqui pelo diodo D1, né? Através dessa malha aqui, ok? Então não vai conduzir, porque o diodo não conduz no sentido reverso. Então a tensão sobre ele aqui vai ser a própria tensão VS, tá? Se a gente olhar essa malha aqui, a gente vai observar que esse diodo D2 está conduzindo, então a tensão quando ele está conduzindo é zero. Então nessa malha aqui a tensão sobre o diodo é a própria tensão da fonte, tá? Então o que a gente observa aqui, ó, tá? O diodo D2 a gente viu que entra em condução, né? Porque ele entra em condução pelo fato da energia acumulada no indutor agora está descarregando, né? Então para descarregar ele impõe uma tensão VL com essa polaridade aqui, ó, está polarizando diretamente o diodo D2. Sendo assim, né, aqui já flui uma corrente, essa corrente ao invés de fluir pelo diodo D1, ela vai fluir agora na carga e vai voltar aqui, ó, pelo diodo de retorno, tá? Diodo D2. Então a gente vai ter essa pequena malha aqui operando, tá? Então observar aqui os gráficos, o diodo D2 conduzindo, a tensão VL agora é uma tensão, ela não é mais oscilatória, tá? Como a gente tinha visto aqui, ela é uma tensão que vai decrescendo, né, para o zero, ela está negativa, então ela vai retornar para o zero, ela vai subir para o zero aqui, né, até a carga estiver até a carga, até a energia estiver toda descarregada, ou então a gente iniciar um novo ciclo, né, um novo ciclo da fonte, ok, que é o que acontece nesse caso aqui. Observe assim que a corrente e zero, a corrente na carga, né, ela não tem descontinuidades, não tem mudanças bruscas, tá? Olha, ela continua aqui, ó, uniforme, certo? Por todo o ciclo completo de VS, né? Agora a corrente S, ela apresenta uma descontinuidade aqui nesse ponto, né? É justamente o ponto onde o diodo D1 corta e o diodo D2 conduz. Então, essa descontinuidade ocorre aqui, e o diodo D1 não conduzindo, e S tem esse formato aqui, como se fosse uma onda quadrada, né? Com momentos de condução e momentos sem condução, momento zero. E o diodo D2 também, mesmo formato, só que ele é complementar, né, a D1. Ele conduz nesse intervalo aqui, tá? Que é justamente a corrente quando ela está fluindo nesse laço aqui, ok? E após fechar o ciclo, né, a gente tem a repetição de todo o processo, né? Então, enquanto o circuito estiver ligado, né, a gente vai ter esse comportamento aqui para a corrente, que é o que nos interessa, né? E a tensão na carga, né? A tensão na carga é a composição dessas duas tensões aqui, tá? Eu não representei no gráfico, mas seria VR mais VL. Que a gente pode ver mais ou menos o comportamento contínuo, né, na tensão da carga, VR aqui, e VL apresenta essas oscilações aqui, ok? Então vamos resumir aqui o que a gente viu até então, tá? O diodo de roda livre, né, ele é colocado em paralelo, melhor dizendo, ele está em antiparalelo à carga, porque ele tem a polaridade, né? Então ele é colocado na polaridade de modo que ele permita apenas a condução quando a gente estiver no ciclo negativo da fonte VS, né? O diodo de roda livre ou diodo de retorno fornece um caminho para a corrente que descarrega do indutor retornar a carga sem passar pela fonte. Ok, a gente entendemos isso aí hoje, né? E a vantagem do diodo de roda livre, uma das vantagens é poder delimitar os ciclos de corte e condução. A comutação do diodo do retificador, ela fica bem delimitada, tá? Ela fica em sincronia. Quando no ciclo positivo o diodo conduz, no ciclo negativo o diodo corta, tá? Como deveria funcionar, igual ao caso com a carga
resistiva, ok? Vamos fazer um exemplo aqui de simulação de um retificador de meia onda, tá, com diodo de retorno, alimentando um motor de corrente contínua. Tá? O motor é para operar com 30 volts em seus terminais. Com isso, a corrente nominal da carga é 10 amperes. E esses são os parâmetros: resistência de 3 ohms e a indutância de 6 mH. Né? Vamos construir aqui no PSIM esse circuito e vamos ajustar a tensão da fonte para que na carga tenha 30 volts. Tá? Vamos fazer isso aqui. Então, eu vou abrir aqui o PSIM. Vamos montar o circuito. Né? Eu já montei ele, eu vou adiantar os passos aqui da montagem. Tá? Basicamente, eu foi posicionar os elementos e sair montando. Né? Vamos ver aqui, etapa por etapa. Coloquei a fonte, coloquei o diodo, o resistor de carga, o indutor de carga, o diodo de retorno. Fiz as conexões ali. Fechando aqui as conexões. Montei o circuito, enfim. Só ajustando ali a conexão do diodo do retificador. E agora eu fui colocando os instrumentos, né? O voltímetro da fonte, o voltímetro dos diodos, voltímetro das cargas, os amperímetros, os 2 amperímetros, que vocês podem ver agora. Fazendo as ligações dos instrumentos. Ok, as ligações feitas. Todos os elementos aqui, para quem não acompanha as aulas anteriores, eu fui buscando aqui embaixo essa barrinha de tarefas aqui, ó. Essa barrinha aqui com os elementos. Aqui tem os diodos, o resistor, o indutor, os instrumentos aqui, ó, voltímetro e amperímetro, e as fontes, que vocês precisam estar tudo aqui. Só sair posicionando e fazendo a ligação. Mostra aqui os nomes dos elementos, ok? E os valores, o nome e os valores, tá? Ok. O detalhe está aqui, né? A fonte eu saí ajustando, tá? Para eu ter 30 volts médio aqui na minha carga. Né? O ajuste foi 66,66 volts RMS, ok? Esse SR aqui é porque ele pede o valor de pico, né? Então eu multiplico por raiz de 2. Okay? Fechado, agora é só realizar a simulação. Então, clicando aqui eu consigo realizar a simulação. Antes eu preciso colocar esse reloginho aqui, tá? Simulation Control. Então nesse reloginho eu adiciono ele, vai ficar uma bolinha como essa aqui, eu coloco em qualquer lugar da tela. Assim que eu clicar, vai mostrar essa caixinha aqui, ó, onde eu ajusto o tempo. E o tempo foi 0,5 segundos, ou meio segundo, né? E esse aqui eu mantive o valor que está aqui, né? 10 a menos 5, tá? Então, após realizar a simulação, ele vai mostrar os gráficos para a gente. Okay? Então, aqui nós temos o nosso circuito já montado, né? Eu incluí aqui os elementos, a fonte de alimentação, o diodo D1. Tá? Vou até colocar o nome dele aqui, diodo D1. Diodo D2. Estou clicando em cima do nome. D2, ok. A resistência R igual a 3 e a indutância L com indutância de 6 mH. Eu coloquei alguns voltímetros aqui para medir independente aqui, né, forma independente a tensão no resistor e a tensão no indutor. E uma tensão principal aqui seria a tensão nos terminais do motor. Tá? Um amperímetro para medir a corrente que vai para o motor, para a minha carga. Um amperímetro para medir a corrente que passa pelo diodo de retorno. Um amperímetro para medir a corrente de entrada no meu retificador. Né? O retificador é só um diodo mesmo, retificador de meia onda. Então, eu precisei ajustar a tensão aqui da fonte, de modo que aqui tivesse 30 volts. Né? Esse ajuste me deu, clicando aqui, ó, 2 vezes, a gente tem
um valor RMS de 66,66, né? Aqui tem uma multiplicação vezes, né? O asterisco é vezes. SQRT é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2. Esse número que tem aqui dentro indica que isso aqui é uma raiz quadrada de 2. Coloquei isso aqui porque o PSIM ele pede que a multiplicação seja, que o valor preenchido aqui seja o valor de pico. Porque eu poderia colocar aqui logo o valor de pico, né, desse sinal, só que aí se eu precisasse fazer ajuste novamente, né, eu prefiro pensar em valores RMS, esse aqui é o valor RMS, quando eu multiplico por raiz de 2 eu tenho o valor de pico. Então eu vou só ajustando os valores RMS aqui e automaticamente o PSIM vai fazendo a multiplicação dos valores de pico. Fazendo a multiplicação e preenche automaticamente o valor de pico. Okay? Aqui é VS. Ok, então vamos simular aqui, né? Eu coloquei vim aqui em Simulation Control, coloquei aqui o simulador de controle, que é esse reloginho aqui, e ajustei o tempo aqui para meio segundo, tá? O passo de integração aqui, o passo de simulação está em 10 a menos 5, tá? Posso colocar um passo menor se eu quiser, mas 10 a menos 5 tá bom, né? Para não ficar tão lenta a simulação. E vamos verificar aqui a simulação, né? Vamos rodar aqui a simulação. Vai abrir o painel de simulação, vai pedir aqui as correntes, né? As variáveis que eu quero mostrar no gráfico. Vamos fazer primeiramente aqui só uns ajustes. Vamos colocar primeiramente a tensão de saída e a corrente de saída, tá? Coloquei os dois aqui, ó, primeiramente, né? Vamos extrair o valor médio aqui, tá? Tem duas formas de eu calcular esse valor médio. Eu vou usar o próprio PSIM para determinar o valor médio. Se eu clicar aqui nesse botão, eu vou obter o valor médio, tá? Do sinal. Eu cliquei, ele mostra o valor médio aqui, ó, nessa janelinha, tá? No caso aqui está informando que o V0 tem 30 volts, aqui é 3,3 vezes 10 elevado a 1, tá? Essa informação aqui. E aqui é 10 amperes, né? 1 vezes 10 elevado a primeira. Ele sempre mostra aqui em notação científica, tá? A partir do intervalo. E ele possui um intervalo com essas linhas verticais aqui, tá? Então aqui, se eu clicar com o botão direito, eu consigo mover. Com o botão esquerdo, eu consigo mover o primeiro intervalo aqui, a primeira linha. E o botão esquerdo eu consigo colocar o final do intervalo, tá? Ó. Botão esquerdo, o começo, e o botão direito, o final do intervalo. Com base nisso, ele calcula o valor médio. O interessante é colocar, como a gente está tratando de sinais periódicos, a gente considera um ciclo completo, pelo menos. Então, eu vou dar um zoom aqui no finalzinho da curva, do sinal. Eu vou tentar clicar aqui em valor médio. O valor médio são essas opções aqui embaixo, o médio, RMS e o médio do módulo, né? Vamos usar primeiro. Clicando em médio aqui, ele já dá para a gente valor médio em um certo intervalo aqui. Nesse ponto aqui, do ponto 4 até o ponto 4.6, tá? A gente tem um valor médio nesse intervalo aqui. Então, se eu clicar aqui ó, com o botão esquerdo, eu coloco o começo. Eu vou tentar fechar um ciclo completo aqui, ó. Final, ok? Então, a gente obtém aqui o valor médio quando eu clicar aqui, ó. Aqui ele não diz o valor médio, diz o intervalo de tempo, diz a frequência e coloca os números do último ponto que você clicou. Não é isso que a gente quer. Para clicar o valor médio, para mostrar o valor médio, a gente tem que clicar aqui, ó. Clicando aqui aparece aqui, muda o nome para average value, né, aqui valor médio. E aqui aparece o valor médio da tensão e da corrente. Aqui dá aproximadamente 30, 28.9, 29 volts, né? Isso tem a ver com um ponto que eu coloquei aqui para ajustar, né? Vamos colocar um pouquinho mais para trás aqui. Clicar novamente aqui. Já aumentou um pouco, tá? Ó. O valor médio já aumenta um pouco. Não vai dar aquele valor exato que a gente deseja, né? Mas aqui eu já vou considerar como sendo o valor apropriado. Tá? Vou incluir aqui no gráfico agora as outras variáveis, né? Clicando aqui vai criar uma nova área gráfica. Eu vou incluir nessa área gráfica aqui
o valor da tensão de saída uh, da tensão no resistor, tensão no indutor. Vamos ver aqui como é que se comporta. Esse aqui é o comportamento das duas tensões. Aqui a linha do zero, eu vou acrescentar também aqui no gráfico o zero, isso é só para mostrar o eixo para a gente não se perder, né? Não apareceu, né? Vou clicar novamente aqui, zero, adicionar, ok? Se eu vim aqui nessas opções em cima, eu consigo mudar a cor, tá? Então eu vou colocar preto para o zero e no velho eu vou deixar azul mesmo, só que eu vou deixar com uma espessura diferente a linha, para a gente ver mais destacado. Então olha só, o comportamento aqui que a gente tem, né? Esse ponto aqui, interessante esse ponto. Esse ponto aqui, esse aqui é a tensão no indutor, VL é a tensão no indutor, tá? Deixa eu clicar aqui para ver se consigo aumentar a fonte, né? Também, aumentar a fonte aqui, colocar 16, ver o que a gente obtém, né? Ok, já melhorou bastante. Ó. Esse em azul é justamente a tensão no indutor, aqui embaixo. Tá? O vermelho é a tensão no resistor. Quando a tensão é zero no indutor, é porque a corrente e a tensão no resistor, a corrente no circuito, na corrente na carga atingiu o valor máximo. Olha que interessante. Tá? No resistor, como está em fase com a corrente, né, também atinge a tensão máxima naquele ponto ali. Ok? Nesse instante aqui, ó, vamos ver aqui, é onde ocorre a comutação do diodo. Tá? Nesse instante aqui, onde ocorre a comutação do diodo. Eu escolhi esse intervalo aqui porque ele se repete em qualquer outro, né? Ó, se repete nos outros intervalos. Então, nesse ciclo aqui, a gente vai ter esse ponto aqui para onde ocorre a comutação do diodo, tá? E nesse ponto aqui, onde ocorre novamente a comutação do diodo D1. Ele passa a conduzir e aqui ele passa a cortar. Tá? Conduz nesse ponto, a gente tem o indutor se carregando, né? A corrente começa a fluir pelo circuito. A corrente nesse ponto aqui vai ser máxima. O indutor tem a tensão zero. A partir desse ponto, o indutor passa a descarregar energia até que o diodo corta. Tá? Nesse ponto aqui ele corta. E a corrente que flui vai ser através do diodo de retorno, né? Eu vou acrescentar mais o gráfico aqui para a gente ver melhor essas informações. Vamos acrescentar aqui um terceiro gráfico. Vou colocar no terceiro gráfico corrente. Vou colocar tensão no diodo D1 e tensão no diodo D2. Vou colocar o zero também aqui. Mudar aqui as cores do zero para não deixar padronizado. Mudar a espessura do gráfico aqui. Colocar 2. 2. Ok. Certo, né? Aqui a gente tem em vermelho é o VD1, é o diodo D1, e em azul o diodo D2. O diodo D2 é o diodo de retorno, tá? Então olha só, vamos considerar esse intervalo aqui, tá? Esse intervalo aqui. Esse intervalo aqui, vou dar um zoom aqui, a gente consegue destacar melhor. Ok.
Vou fechar aqui só para a gente verificar melhor o ponto, né? Ok. Aqui no diodo, quando ele conduz, a tensão é zero. Então o diodo D1 está conduzindo aqui, ó, nesse intervalo aqui. O diodo D1 corta nesse outro intervalo, ao passo que o diodo D2 ele corta nesse primeiro intervalo e conduz no segundo, tá? Então, é exatamente o que a gente está observando aqui em cima, né? O diodo D1 conduz aqui, com o diodo D1 conduzindo, o indutor se carrega, atinge o ponto máximo de carga, ou seja, quando a corrente é máxima. A corrente é máxima aqui nesse ponto. Vou clicar aqui em Measure para mostrar o valor. Tensão é zero. Depois desse ponto aqui, a tensão da fonte, ela a corrente no circuito está começando a diminuir. Então, para evitar que essa tensão, para evitar que essa corrente, o efeito do indutor é evitar que essa corrente se reduza, não é? Ele vai, se eu fazer oposição, para isso ele inverte a polaridade dele, ó. Lembrando que aqui é o zero, então a polaridade dele vai se invertendo, se inverteu, né, e vai ficando cada vez maior até atingir um ponto aqui, ó, em que o diodo D2 passa a conduzir. Então esse ponto aqui é a tensão que foi suficiente para colocar o diodo de retorno em condução. Com isso ele muda, o circuito praticamente muda completamente, né? Fica só aquela pequena malha conduzindo. E a gente tem um segundo ciclo, tá? No segundo ciclo é o diodo D2 conduzindo, que é essa linha aqui, ó, azul, está no zero, e o diodo D1 cortado. Então essa etapa a gente tem o indutor continua descarregando até atingir novamente aqui o zero. Quando atinge o zero, né, começa um novo ciclo aí da tensão da fonte e a gente tem a repetição do passo anterior, que eu havia mencionado. Ok? Eu vou colocar aqui, eu vou apagar aqui o gráfico da carga, certo? Vou colocar o gráfico da tensão. Vou tirar aqui, colocar o gráfico da tensão de entrada. Vou colocar aqui a cor azul, espessura 2. Vou colocar aqui também o zero, né? Adicionar. 0 vai ser espessura 2. Vou colocar ele com a cor preta. Então esse ponto aqui é o zero, ó, que é justamente onde ocorre a comutação dos diodos, tá? Então a gente tem no final das contas, gente, a sincronia na comutação dos diodos com a tensão da fonte. Tá, ó, o diodo comuta exatamente no cruzamento do zero. Sem o diodo, a gente viu o que acontece. Sem o diodo, a gente viu que esse ponto de comutação aqui ele fica defasado, né? Ele ocorre depois aqui, em algum ponto depois aqui desse ponto de cruzamento, tá? E com isso, mesmo a fonte estando com a tensão reversa, o diodo continua, o diodo D1, que só tem diodo D1, né? Continua conduzindo, ok? Ok, então eu reuni aqui os gráficos, né? Reuni nos slides eu coloquei aqui a imagem do circuito todo montado. Coloquei os gráficos que eu extraí lá. Eu já coloquei na etapa de regime permanente. Destaquei essa parte aqui, que é o período completo onde a gente está fazendo a análise, tá? Pode ser qualquer outro intervalo, desde que já esteja em regime, as oscilações já estabilizaram no valor fixo. E aqui eu tenho o VS, né? Destacado aqui. A tensão no resistor, tensão no indutor.
tensão nos diodos D1 e D2, tá? Nesse outro a gente tem a tensão V0 de saída, a corrente I0, e eu tenho aqui o valor da corrente de entrada IS e da corrente no diodo ID2. IS, no caso aqui, é a mesma coisa que ID2, tá? No circuito são os mesmos valores. A gente olhar aqui, o IS é justamente a mesma corrente que passa no diodo D1, ok? E aqui eu coloquei os valores das medições, né, em RMS, de todas as tensões RMS naquele período ali que eu destaquei. O valor RMS de V0, I0, IS, ID2, VS, VR e VL. Tá? E os valores médios também. Pode destacar aqui que quando a gente ajustou a fonte no valor de 65, 66, né? Aqui está aparecendo 65. A medição não está tão exata assim. Foi justamente o intervalo que a gente pegou, né? Não foi bem ajustado. Mas foi em torno disso aqui, né? O valor foi aproximadamente esse aqui, 65 volts RMS, tá? Aqui lembrando que isso aqui são valores na notação científica, tá? Quando tem esse Ezinho aqui, significa que é vezes 10 elevado a... Aí aqui tem menos 0,1, então seria vezes 10 menos 10 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Aqui é vezes 10 elevado à primeira, e assim por diante. E aqui eu tenho os valores médios. Repare que aqui na carga, ó, a corrente 0 tem exatamente 10 amperes, 10,29, né, amperes. Lembra que aqui mais uma vez é 10 elevado à primeira. Ok? Ok, aqui a gente tem mais um circuito. Dessa vez eu aumentei em 10 vezes, tá, o valor da indutância. Estava 6 mH, agora está 60 mH. Vamos ver o efeito que se trouxe para a simulação. Então, clicando aqui na simulação, a gente obtém os seguintes gráficos. Então, aqui nos gráficos, né, eu já tinha feito o setup aqui de 4 gráficos, de 4 áreas de gráficos. Primeiro seria a tensão de saída, ok? O segundo gráfico seria, aqui não é para ser tensão de saída, vou ajustar aqui, vou colocar tensão VS, ok? Tensão VS. Vou colocar aqui 2. Tensão VS. Aqui seria a tensão de saída e corrente de saída. Tensão na carga e corrente na carga, né? I0 e V0. Aqui a corrente no diodo D1, a corrente de entrada, as duas se confundem, IS é igual a ID1. E aqui a corrente no diodo de retorno. Aqui é VS, VR e VL. Okay? Que a gente pode destacar aqui é o transitório, né? A gente aumentou o indutor, que a gente percebe agora que é um transitório maior até chegar na estabilização, né? Eu vou dar um zoom aqui na região, vou aproveitar o gráfico da tensão, vou colocar aqui uns 3 ou 4 ciclos e vamos ver essa região aqui, comportamento, tá? Aqui é o comportamento dos gráficos, tá um pouquinho tá um pouco carregado, né? Um pouco poluído os gráficos, mas eu resolvi colocar todos os gráficos aqui só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Repare aqui na corrente I0. Se eu remover esse gráfico V0 aqui, vou remover temporariamente, tá? Olha só como é que está o gráfico de I0, né, em comparação com o anterior, né? Ele está mais oscilando em torno do valor médio, que é 10, né? Então o aumento do indutor filtrou. O indutor ele acabou filtrando ali as oscilações, tá? Que ocorria por causa da comutação do diodo. E a gente tem agora um gráfico mais próximo do valor médio, né? Quanto maior for o indutor, mais estreito vai ser essas oscilações, menores vão ser essas oscilações, tá? E o efeito que a gente tem é um circuito de corrente contínua, tá? Filtrado.
Ok, vou colocar aqui de volta ao V0. Vamos repetir aqui. Vou ficar com... Ok, né? O V0 continua tendo o mesmo formato, né? De meia onda. A corrente está praticamente retificada. E aqui são as correntes no diodo, né? Os diodos. Então, observar aqui, elas apresentam descontinuidades. Então, essas continuidades, né, elas acabam, se a gente observar aqui, zero é praticamente a junção das duas curvas, né, dos dois gráficos. Esse gráfico de zero aqui acaba sendo a junção dos dois gráficos aqui. E aqui as tensões em cada um dos elementos, né. Eu vou tirar o VS daqui, já que já tem lá em cima, né. Tirando o VS daqui, agora ficou melhor, né. O VR respeita, tem mais ou menos tem o mesmo formato da corrente zero, tá? Só que aquele está sendo multiplicado por R. E o VL tem as distorções, né? As cargas e descargas da energia no indutor. Ok, quando a gente extrai os valores médios aqui, vamos lá, os valores médios, os intervalos que ele está usando aqui, vou colocar um intervalo, né? Vou clicar nesse ponto aqui. Vou colocar 2 ciclos dessa vez. Calcular em um ciclo e 2 ciclos é a mesma coisa. Como a gente está tratando de coisas numéricas, né? Aí a gente tenta ser um pouquinho mais... Ver se há alguma mudança, acrescenta alguma exatidão a mais, colocando 2 ciclos. Intervalo é esse ponto aqui. Então, vamos calcular o valor médio. O valor médio ficou corrente aproximadamente 10, tá? V0 ficou em torno de 30 volts, tá bem melhor agora, né? A questão de aproximar o valor que a gente quer. Em termos de valor de RMS, o VS ficou, como a gente tinha ajustado, 6.6, né? 66 volts, ok? E o valor RMS dos outros termos aqui, né? Que não nos interessa muito nesse instante, né? Ok, então é isso, né? Espero que tenham entendido essa parte aqui da construção do circuito retificador de meia onda, tá? E visto que as formas de onda também tenham compreendido o funcionamento do circuito, né? O efeito do diodo de retorno, né? Se não fosse o diodo de retorno, a gente não teria esse gráfico. A comutação dos diodos não teria acontecido no zero, né? E o gráfico seria um pouco mais difícil de se analisar, tá? Então, por via das regras, o diodo de retorno é usado nos retificadores de meia onda, ok? Nós encerramos aqui.